Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez juntos para mais um estudo sequenciado do Evangelho. Nessa tarde agradável, que possamos juntos aqui reunidos celebrar esse momento e compreender um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me chamo Marcos Ribeiro, sou trabalhador do IAPEC, faço parte do Grupo Anália Franco e colaboro com o setor doutrinário da casa. Eu queria convidar todos para iniciarmos esse estudo com um momento de reflexão pessoal, fechando os olhos, se for o caso, e que possamos fazer uma prece, agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade, por estarmos aqui juntos, reunidos, e que possamos compreender cada instante de leitura, de reflexão, para que a gente possa ter um pouco de acréscimo do conhecimento da palavra do Cristo e que possamos nos envolver e nos sensibilizar com cada escrita que aqui for lida hoje. De antemão, obrigado a todos pela participação e que possamos, junto com o Mestre Jesus e com a espiritualidade, ter um ótimo estudo. Pois bem, meus amigos, nós estamos no capítulo 5, estamos quase no final desse capítulo, um capítulo que fala sobre bem-aventurados aflitos, né? Eu sempre venho falando sobre a estrutura do Evangelho, eu acho que vale a pena a gente relembrar mais uma vez, né? Kardec dividiu o Evangelho por partes, e esse capítulo 5 ele inicia uma sequência de temas ligada à redenção individual, né? Vai do capítulo 5 até o capítulo 10, onde ele trata das perspectivas e finalidades da redenção individual, né? Então, pois bem, esse capítulo que fala bem-aventurados aflitos, mais do que claro que é, né, um tema que traz bem essas questões. E hoje nós iremos abordar um tópico do Evangelho bastante importante, né? Inclusive para o momento atual, né? Que a gente vive bastante discussões sobre a vida e que é sobre será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? De uma forma bastante clara, Kardec aqui está tratando de um tema que desde aquela época já se falava, mas que hoje nós tratamos como eutanásia. E vamos ver o que é que o Espiritismo nos diz, o que é que o Evangelho nos diz sobre o tema. Eu vou fazer uma leitura desse item, não é muito grande, então a gente pode ler, porque aqui tem bastante reflexões, pontos importantes para que a gente possa conversar. O homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se o fim? Quem, quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas do que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não lhe terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedido pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma,
é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Bom, aqui a gente vê claro que Kardec traz uma mensagem de São Luís e que ele deixa assim bastante explícito que a vida deve ser sempre preservada, que cada instante, que cada minuto que o indivíduo viva, mesmo que de um minuto de sofrimento, é de grande importância para a vida física. Aí eu trago uma pergunta, né? Na verdade, duas perguntas para que a gente possa pensar. Quem de nós pode medir o sofrimento de uma outra pessoa? Quem de nós é capaz de mensurar essa dor? E qual seria a finalidade de uma doença na vida de uma pessoa? São duas perguntas que eu levo para a gente refletir, né, ao longo aí desses dias após esse momento de estudo. Todo momento é importante para o espírito. E esses momentos de sofrimento em leito, né, de um indivíduo moribundo, porque o termo moribundo se refere àquela pessoa que está nos seus últimos instantes de possibilidade de vida, né, que não tem mais uma qualidade de vida adequada. Então, aqueles últimos momentos é importante para que aquela pessoa possa revisar seu passado, né? E a eutanásia, o ato de abreviar a vida, né, pode trazer muito sofrimento para o espírito posteriormente. O processo de abreviar a vida leva a muito sofrimento. Nós não podemos mudar os comandos de Deus. A gente pode tentar atenuar os processos de sofrimento do indivíduo, mas nunca abreviar a vida. A antecipação da morte, né, ela pode levar a uma série de dificuldades para o espírito lidar com aquele sofrimento, aquelas perturbações. Ou seja, a gente pode prolongar a perturbação do espírito durante o processo de desligamento, né? A gente sabe que há um prejuízo espiritual muito grande com esse processo de eutanásia, de antecipação da morte. E quando esse processo é um processo que é decidido pelo indivíduo, não é por pessoas que decidem, por familiares, a gente poderia até correlacionar com suicídio, onde a pessoa escolhe, mesmo em sofrimento de doença, já deixa escolhido que ele quer morrer, né? Que ele quer antecipar a vida, a morte, né? Então a gente poderia dizer que isso, é uma certa forma, é um tipo de suicídio. E a gente sabe que esse tipo de postura não é uma postura de amor à vida, de amor às oportunidades que Deus nos concedeu em reencarnar e vivenciar esse planeta na sua plenitude, né? Quantos de nós planejamos vir ao planeta Terra, reencarnar, e no nosso planejamento espiritual, planejamento reencarnatório, tinha lá passar por um processo de sofrimento, de doença? Atenuar, né, antecipar a morte numa visão materialista, pode parecer até um ato que se justifique, porque você está vendo aquele indivíduo sofrendo ali, em agonia, e acha que você abreviar a vida, você vai apenas tirar o sofrimento físico, mas a gente não vai atenuar o sofrimento espiritual. Aquele momento de doença é uma oportunidade para que aquele indivíduo medite e repense uma série de questões da vida, como aqui falou no Evangelho, né? Se ele retomar as suas faculdades, a sua consciência, as suas faculdades físicas, né? Aqueles instantes pode ser um instante de reflexão importante, uma oportunidade de rever um ente querido que ele tinha um desafeto, né? Se reconciliar com familiares, com amigos. E a gente sabe que é uma oportunidade muito grande também para a família trabalhar essa questão da relação da caridade, da ajuda ao próximo, reconhecendo o outro, né, aquela situação e conceder ajuda. É claro que as consequências da interrupção da vida, elas são enormes e elas irão ser reparadas no futuro de alguma forma, né? E você pode estar ali evitando, impedindo que aquele espírito, que aquele indivíduo, ao antecipar a morte, ele repare algum erro, alguma escolha que ele tenha sido feita anteriormente. Essa interrupção de uma experiência previamente planejada pode interromper
né? Toda uma tentativa de curar a alma, né? Porque sabemos que as dores, as doenças, têm uma finalidade de curar a alma. A gente vive esses momentos no planeta tentando é, é, reparar algo que a gente precise melhorar espiritualmente, né? Os momentos de enfermidade são sublimações para a alma. A morte deve ser aguardada com tranquilidade, com paciência, mesmo que a dor nos visite. Nós espíritas sabemos que as leis naturais estão aí e que elas nos levam às reflexões importantes, né? Qual efeito terá a doença sobre o espírito? A gente sabe que é uma grande oportunidade de crescimento, né? De aprender um pouco com aquele momento de enfermidade. E que efeito terá a antecipação da morte, a eutanásia, sobre o espírito e dos envolvidos? Porque, de certa forma, né, o processo de antecipar a morte de um enfermo envolve outras pessoas. A decisão, o ato de utilizar substâncias químicas, né, medicamentos para que isso aconteça. Então, nós não devemos nunca esquecer que toda experiência é importante para o processo de aprendizagem e evolução do espírito. Não devemos negligenciar e esquecer da lei de causa e efeito. Tudo será cobrado e não será reparado diante do efeito e da atitude que nós cometemos. É importante salientar, né, que a doença ela pode ser a cura do espírito, como nós já falamos anteriormente, além de ser, por extensão, uma aprendizagem para todos os envolvidos, todos os familiares. O ato de cuidar de um pai enfermo, de uma mãe, de um irmão, irmã. O processo de doença pode envolver diversos elementos do núcleo familiar, né? Cada família tem uma estrutura e isso pode estar relacionado, né? E aquele momento difícil de dor, além de ser um momento de reflexão para o enfermo, pode ser também um momento de aproximação de pessoas, né? A doença pode servir de instrumento para unir familiares. O indivíduo que está enfermo e está em situação, ele desencadeia outros processos que envolvem todos que estão ao seu redor, todos que estão próximos. Nos toca o afeto, nos toca a caridade, nos toca o desejo de cuidar daquele ente que está ali, vivendo os seus últimos instantes de sofrimento, né? O seu último suspiro, como muitos dizem. Nós podemos atenuar, quando não for possível, não estiver ao nosso alcance, o sofrimento de um ente, de um ser, de um conhecido. Mas nunca devemos abreviar a vida. Essas reflexões a gente percebe que aqui no Evangelho nos traz bem isso, né? Tem um texto aqui que a gente falou, foi minorai os derradeiros sofrimentos, quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas futuras. Então é isso, meus amigos, né? Essa parte do Evangelho deixa claro essas nossas convicções, né? E o que a gente tem que pensar sobre esse ato de atenuar, de antecipar a morte, atenuar a vida de um indivíduo que está em sofrimento, né? Que a gente poderia chamar de eutanásia. Eu queria desejar a todos, né? Que a gente possa refletir sobre isso, né? E que haja amor, compaixão e paz em todos os seres do universo. Que possamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma prece, mais uma vez, de agradecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos bons, nossos amigos espirituais que nos guiam, nos orientam. Que possamos aproveitar esses momentos de reflexão para consolidar em nós a importância da vida, seja ela nos últimos instantes, que nós possamos ter a clareza e a convicção de entender
cada momento que vivemos, os objetivos que aquilo nos traz de ensinamento, de oportunidade. Que possamos aceitar as doenças, as enfermidades, quando assim for, né, e vier, como um momento, uma oportunidade. Que possamos agradecer ao Pai sempre por nos conceder a oportunidade de viver nesse planeta que tanto nos traz alegria e oportunidade. Obrigado a todos por estarmos juntos aqui, reunidos nesse estudo do Evangelho, e que possamos ter uma semana de muito amor, de muita paz, de muita tranquilidade. Que assim seja. Desejo a todos que os bons espíritos os protejam hoje e sempre. Boa tarde.